Muito boa noite a todos. Hoje acho que a chuvinha espantou um pouco o pessoal, né? Mas a gente vai seguir normalmente, como costume. E lembrando que quando não puder se fazer presente aqui na segunda-feira, a gente faz uma transmissão aqui pelo Instagram da casa também. Então, às vezes não pode acompanhar. Se quiser ainda ter o conteúdo, fazer parte da música, enfim, vocês podem acompanhar no Instagram. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim cresce, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Coloque-o na palma da mão, é preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber da verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Da verdade, passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar.
nem a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Um pedido especial? Alguém quer ouvir uma música? O Fábio pediu agora mesmo? Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está aqui. O que você possui, o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua realidade não está aqui. O que você possui, o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Todas as coisas. Isso chegou na hora. Semana passada, Na hora da luta. acho que não tá fácil. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar.
amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real e é o poder. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale
com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Desculpe a voz de pai. Os amores com as flores são encantos passageiros, têm chegadas e partidas, mas te digo, companheiro, amigo é pra toda a vida. Cobra seu preço, brilha, mas se despedaça, beija e deixa cicatrizes, porém as horas felizes, um amigo traz de graça. Amizade é dom divino da paz, é poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre, um amigo é para sempre. É um duende, é uma fada, é o nosso anjo da guarda, a mãe, o pai, o filho, a eterna mão abençoada, sempre estendida ao auxílio. De vez em quando a fé nos falta, mesmo assim está presente, pois se a gente leva um tombo, o amigo empresta o ombro e chora junto da gente. Amizade é dom divino da paz, é poesia e violão, cantando a mesma canção, com duas vozes iguais.
que brilha nos olhos da gente. Um amigo é para sempre. Um amigo é para sempre. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da gente. Um amigo é para sempre. Um amigo é para sempre. Só um pouquinho, pessoal que está vindo pela primeira vez e que deseja fazer um atendimento fraterno, que é aquela conversa, logo que a pessoa chega na casa, nós temos os atendentes aqui, que estão sempre apostos. Por que do atendimento fraterno, né, nesse primeiro chegada na casa? Isso se vocês quiserem, tá? Não é uma obrigação. Mas é para explicar como a casa funciona, é para explicar, para ouvir vocês, né? Então, sempre quando a gente chega em um lugar novo, é muito bom a gente saber aonde a gente está botando o pé, né? Porque depois que botou o pé, não tem como tirar de volta, né? Então, a gente sempre brinca que é sempre bom a gente saber onde a gente bota o pé. E é muito bom que as coisas sejam transparentes. Nós não somos uma casa espírita kardecista, nós somos um misto, né? Nós somos aquilo que eles chamam de Umbanda Branca. Nós temos o atendimento com parte da Umbanda e parte kardecista. Ou seja, nós permitimos a incorporação dos nossos médiuns durante o atendimento, se permite a conversa com esses guias, que no espiritismo não é utilizado dessa forma. Só as manifestações incorporadas, os dias de exceção, fora dos dias de atendimento. Então a gente sempre explica isso, né? Que é essa linha branca, né? De Umbanda Branca que chama, né? Embora seja uma casa mista. Tá? A gente sempre diz que a Umbanda tem um conceito muito grande. Né? A Umbanda é o mesmo kardecismo. A única diferença é que ela permite a incorporação durante os trabalhos da casa, durante os atendimentos. Ou seja, vocês estão ali, vocês estão falando com os guias, né? Por isso essa diferença. Então a gente sempre explica isso, explica como é que é o funcionamento da casa, explica como a casa trabalha, né? Que aqui não se cobra nada, que tudo aqui se faz é de graça, de bom coração, no intuito de ajudar, no intuito de desenvolver a parte espiritual de cada um de nós. Então nessa parte do atendimento fraterno, quem quiser fazer, e é uma parte onde vocês podem falar, vocês podem relatar o que vocês estão sentindo, né? Vocês podem ter esse primeiro contato, que auxilia muito também na condução dos trabalhos lá dentro, para dizer, né, você precisa de um atendimento assim, de um atendimento assado, também ajuda, não que seja obrigatório, né? Mas se nesse primeiro momento, quem quiser fazer essa conversa, atendimento fraterno. Algumas pessoas nos perguntam também, Cláudio, né, o que fazer na hora do passe, né? Como se comportar, o que a pessoa deve fazer, né? Então, são algumas dúvidas assim, bem iniciais, mas vocês têm total liberdade de nos perguntar a qualquer momento, né? Então, nós tentamos ser aqui o máximo transparente possível, né, Cláudio? Mesmo que vocês não façam esse atendimento fraterno, vocês podem nos perguntar a qualquer momento. Um cheirador, por exemplo, que é o cheirador preparado de ervas, né? Que tem a função de fazer essa troca energética. Mais nada. Você respira 3 vezes e solta totalmente. É simplesmente uma troca fluídica, uma troca energética. Tá bom? Então tem somente para acho que a gente explique isso, né? É de sonho e de dor, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço, de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a só. Sou caipira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura fundo, o trem da minha vida. Sou caipira, fora Nossa Senhora de
ilumina-me no escuro fundo tem da minha vida. O meu pai foi belo, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida a custas de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz pros desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e fundo bem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e fundo bem da minha vida. Temos alguém de aniversário nesta semana, né, comemorando seus... Posso revelar? Não. Pedro, 44 aninhos, comemorando na quinta-feira, dia 9 de junho. A gente vai cantar um parabéns para ele. Ele serve como mentor, inspiração, a pessoa que a gente admira. Então saiba que todos aqui da casa têm um grande carinho e admiração por ti. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E hoje a palestra, né? Com ele, se já estiver pronto. Grande aniversário. Então, tudo bem? Oi. Então, obrigado pelo parabéns. Agradeço muito o carinho de todos. No aniversário, eu fui lembrado pela Vanessa que é nessa semana, porque na minha cabeça era na semana que vem. De tão atordoado que esse mês foi, né? E aproveitando então, contar para vocês que no sábado à noite eu fui dormir assim tão cansado, tão exausto. Eu acredito que muitos de vocês já tenham passado por isso. Mas assim, o nível de exaustão, assim, de deixar a gente reclamento, né? Não só cansado, mas, né, reclamento. E eu estava tão reclamento, né? Reclamador das dificuldades, do quanto estava complicado, difícil, e que logo depois que eu adormeci, eu fui dormir tarde, justamente porque tinha que dar conta de uma série de coisas, né, no final de semana. Eu tive um sonho, né? E aí no sonho havia uma
uma pessoa que provavelmente era, eu associei muito ao meu mentor, mas é como se puxasse uma cortina assim e fazia assim para mim: a tua vida é difícil? E mostrava o que abria na cortina. Estava contando isso para as meninas antes que eu tinha levado, né? no meu próprio sonho. E aí o que aparecia nessa cortina? Pessoas realmente em dificuldade, pessoas realmente em dor e sofrimento. Né? Para me lembrar que eu, que falo tanto, que lembro tantas pessoas, também preciso ser lembrado de que a vida não é feita para a gente ficar reclamando, né, e aumentando o grau daquilo que a gente acha que é difícil. Eu acordei daquele sonho assim e não consegui mais dormir, né, pensando, porque eram realmente, né, a gente faz uma análise e um balanço, e isso foi um dos motivos de eu conduzir a nossa fala, a nossa reflexão de hoje, justamente sobre as vibrações, né, que a gente emana, por exemplo, com esse tipo de coisa. Então eu não estava percebendo, me dando conta, de que quanto mais a gente vibra nessa sintonia, mais a gente acha difícil, mais a gente complica, pior fica, né? E aí me dei conta de uma série de coisas, e aí de tudo que eu precisava fazer, que eu estava achando tão difícil, eu consegui ontem, até as 2h30 mais ou menos da manhã, eu consegui fazer 60% do que eu precisava fazer até essa noite de hoje. Agora eu tenho bem pouquinho, né, para terminar, para dar conta daquilo que eu estava achando de vida difícil. Tudo que eu escolhi, tudo que eu me comprometi, ninguém me impôs, ninguém me obrigou, não foi nenhuma desgraça, nenhum acontecimento ruim, tudo faz parte daquilo que eu, né, pela minha busca, pelo meu querer, me comprometi. E a maioria das coisas que a gente acaba vibrando é justamente sobre as coisas que são consequências daquilo que foram nossos atos. Ou foi nosso desejo, foi a nossa busca, né? É a consequência. E aí esse tema, né, vibrações, também porque ontem no nosso estudo, né, muita gente estava ontem, nosso estudo nós trabalhamos sobre o perdão. Nós fizemos uma oficina, e no próximo estudo, que é julho, no primeiro domingo de julho, nós vamos continuar trabalhando, né, sobre essa temática. Mas tem a ver, porque são as vibrações, aquilo que a gente vai costurando, aquilo que a gente vai... ontem nós usamos o exemplo da pedra, nós vamos empedrando em nós e vamos tornando algo mais difícil de conduzir, de resolver. E aí, nesse sentido, fiz um desenho para não me perder, né? Sempre mostro para vocês meus desenhos. Raramente a gente segue, né? Mas é só um lembrete. As vibrações, quando a gente fala, nós estamos falando agora no sentido de vibrações negativas, que é o exemplo, né, do pensamento aquele do cansaço, do desprezo, o pensamento do egoísmo, o pensamento, né, da raiva, dos sentimentos. Então são pensamentos, sentimentos e são ações que vão contemplar esse grupo, né, que vão ocasionar as nossas, vão se configurar em vibrações. E as vibrações negativas, né, elas requerem uma purificação e uma limpeza. E aí nós podemos entender um pouquinho, e é o que eu quero também hoje estender, que faz tempo que a gente não fala sobre esse tema, né, Vanessa? Que são as limpezas astrais, que são aquelas coisas maiores que ocorrem também,
para que o nosso planeta, para que o nosso mundo possa estar mais equilibrado. Então veja, o que tem a ver uma vibração minha, de vocês, uma vibração de uma pessoa com algo grandioso como uma vibração planetária? Tudo a ver. Por quê? Porque a minha mente e o meu sentimento, o meu pensamento e o meu sentimento, e aqui nós vamos chamar de mente, quando ela deseja, quando ela pensa algo, ela cria uma vibração. A gente não enxerga essa vibração, mas a gente sente, né? Não sentimos as vibrações pesadas, não sentimos as vibrações rancorosas, as coisas, os sentimentos e as vibrações de ódio, de raiva. Assim como nós sentimos as vibrações positivas quando nós entramos num ambiente calmo, aconchegante, num lugar de paz. Por que a gente luta tanto para que a nossa casa seja um lugar de paz, de tranquilidade? Porque a gente sente. Então nós não podemos enxergar aquilo que a gente cria com as nossas vibrações, mas nós sentimos. E a minha vibração, com a tua, com a do Juliano, com a dona Ledi, com todos nós, na nossa individualidade, a gente vai criando uma atmosfera, um ambiente. Imagine as pessoas no mundo inteiro desejando, pensando, sentindo, e a ambivalência que nós temos, de hora coisas boas e horas negativas. Então imagine um tipo de produção de coisas que a gente materializa. E como tudo tem uma correspondência, ou seja, toda vibração encontra com outra vibração, então porque semelhante atrai semelhante, todas as vibrações negativas, elas tendem a se juntar, e aí o clima, a atmosfera, a aura do nosso planeta, imagina quantos bilhões de pessoas, vibrando, e essas vibrações, elas ficam sempre, ou para sempre, até que a gente transforme elas. E isso é uma coisa importante, que o Evangelho, os estudos espíritas nos ajudam a entender que uma vez algo que eu desejei, que eu pensei, que eu senti, às vezes a gente acha que é só nosso e que ficou só aqui. Não, a gente vibrou, jogou isso para o universo, e isso é algo criado por nós. E vocês sabiam que ninguém pode desfazer aquilo que a gente cria? Exatamente. Por isso que tudo volta para nós. Por isso que é esse ciclo. Mais tarde ou mais cedo, nós temos que pegar tudo aquilo que a gente vibrou de negativo e purificar, transmutar. Por isso a importância da gente vibrar as coisas boas, porque quanto mais harmonia a gente vibrar, mais a gente recebe também esse tipo de energia. Por quê? Porque ela é nossa e ela fica com a gente. Ela encontra outras vibrações positivas e potencializa isso para mais pessoas. Assim como as negativas, elas também atingem outras pessoas se as outras pessoas estão vibrando naquela sintonia. Então quer dizer que se o meu sentimento de raiva ou de vingança, ele produz essa vibração, ele vai entrar em contato com outros tipos de energia nessa mesma onda vibratória. Talvez sejam essas as vibrações que causam os desajustes, como guerras, como coisas maiores, que parece que pra gente que está longe de um conflito assim é tão pequeno e tão besta, que parece que quem está lá
né, na luta, na briga, parece que é algo que é vida ou morte, né, e torna vida ou morte. E aí eu não falo só em função dos conflitos, né, da guerra Rússia-Ucrânia. Eu falo em toda a história da humanidade que sempre foi pela guerra, pela violência, né? E que dificilmente na nossa história a gente conseguiu virar, né, um século sem uma guerra. E aí, o que a gente aprende com isso? No nosso nível individual, eu estou falando daquilo que me atinge, que eu vibro, que eu sinto, que eu produzo, e no nível coletivo, que envolve todos nós, envolve os seres humanos, o meio ambiente, os animais, envolve todo tipo de vida. E aí as vibrações individuais, que eu estou chamando, que são aquelas nossas, a gente tem uma forma de transformá-las. E aí eu estou falando das negativas, né? As positivas, elas não precisam ser transformadas, porque elas já são, né, uma transformação. Elas já são o bem, o bom. As negativas, como que a gente transforma? Vamos pegar um exemplo de uma água suja, por exemplo. A água, a gente, vamos imaginar que ela ficou um pouco barrenta, ela ficou suja, ela ficou amarronzada. Esse tipo de água, ela pode ser purificada? Pode. Mesmo que ela tenha o gosto do barro, né? Se ela passar por pedra, por areia, ou seja, um filtro, ela vai estar em condições de novo, né, de qualidade para o consumo. Ou seja, ela vai estar purificada. Então, um filtro, nesse caso, resolve. Assim, são as nossas vibrações leves. Aquelas vibrações negativas que não são tão intensas, como, por exemplo, as nossas reclamações do dia a dia, sobre coisas até supérfluas, às vezes, né, quando a gente olha sobre outros pontos de vista. E o que seriam essas vibrações nesse processo de filtro? A gente reparar através daquelas provações do nosso dia a dia, enfrentando às vezes aquelas pequenas dificuldades, tendo que realizar às vezes tarefas que exigem mais esforços, às vezes tendo que conviver numa situação de conflito com uma pessoa. Tudo isso são as coisas do dia a dia, né, que nós enfrentamos e que elas servem para a gente também como oportunidade de purificar aquilo que a gente vibrou. Dificilmente a gente vai conviver com alguém que está em conflito e a gente não vai olhar para essa pessoa e entender o estado dela, porque normalmente a gente também já sentiu. Então, quando a gente está de frente ou está perto de uma pessoa que está com raiva, a gente entende o que ela está sentindo, porque a gente já sentiu raiva. Não quer dizer que a gente age com compreensão com essa pessoa, mas a gente sabe o que está acontecendo com ela, né? Porque nós também passamos por isso. Então, esse é o tipo, digamos, das nossas vibrações que a gente consegue corrigir sem maiores danos, digamos. Agora, existem aquele outro tipo de vibração que são mais pesadas, que são mais, como que eu diria, mais inferiores, assim, né? Mais densas, digamos. Essas mais densas, vamos imaginar que elas seriam como se fossem aquela água que está contaminada. Ela não está apenas suja com o barro, com a terra. Ela está contaminada, por exemplo, com um metal pesado, que torna ela imprópria para o consumo. Filtrar
não vai resolver. Porque os filtros não são capazes de torná-la boa de novo, não a purificam. Mas nesse exemplo, qual é a questão? Como é que se purifica essa água? Se a gente for falar dos nossos processos comuns e caseiros, a gente pode imaginar que talvez uma fervura possa fazer a transmutação. O que é essa transmutação? O que acontece quando a água ferve? Ela evapora. Então ela muda o seu estado, ela transmuta. Ela passa do estado líquido para um gasoso. E depois ela pode voltar para o líquido. Então aí são as questões. O que é o ferver? O ferver representa o quê? A ebulição do espírito. O que é essa ebulição? Ele entra em estado de sofrimento e de dor e borbulha, e essa dor é um catalisador de todas essas energias para transmutar. E aí ele muda aquilo que ele vibrou e que ele jogou para si e para o outro através dessa intensa dor. Vamos imaginar essa fervura dentro da gente. O quão dolorido é. E aí quando a gente fala das vibrações coletivas, que daí todos nós temos responsabilidade em maior ou menor intensidade, aí existem os recursos da limpeza astral, por exemplo. Para os nossos individuais, eu dei 2 exemplos. O filtro e a fervura. Então o filtro é quando a gente consegue compreender pelo amor. A gente transforma, refaz, corrige, se dispõe de novo, para de reclamar, vai lá e faz. Ou a fervura, que já aí a gente desenvolve e resgata através de uma dor. Quando é planetário, quando é coletivo, eu também tenho 2 formas. E uma delas é essa limpeza astral que pode ocorrer a partir do intercâmbio das forças da natureza, por exemplo. Então, se no nível eu tenho o filtro, no nível coletivo eu tenho a natureza para fazer isso. Como que ela faz? Por exemplo, através do fogo. Quantas vezes, a gente já viu situações desesperadoras do fogo consumir uma determinada área. Por quê? A gente vê determinados lugares, como agora, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, as enchentes e a água que leva tudo. E como tem se acentuado, essas questões da natureza, essas manifestações. Os ventos, que podem ser fracos ou podem ser tempestades tenebrosas. Por quê? O que essa natureza está fazendo? Os terremotos, os vulcões. Então, o astral usa desses recursos da natureza, desses fenômenos que a gente entende, para também transmutar as energias quando elas estão passando daquele limite que possibilitaria um equilíbrio da nossa vida. O que aconteceria se a natureza, o planeta, ele não desse conta de transmutar algumas dessas energias? Nós todos viveríamos em estado de caos, de desequilíbrio completo. Então, vento que leva.
que arranca aquelas energias impregnadas em determinado local. Quando elas são muito densas e o vento não é capaz de levar, né, de dissolver, né, dissipar, né, que aí perde um pouco da força dela, da influência negativa, o fogo que queima e transforma, ou a água que limpa. Então esses recursos são os mais leves da natureza, que podem prejudicar as pessoas ou não, né? Às vezes ocorre de muitas coisas materiais serem atingidas e as vidas das pessoas preservadas, mas algumas acabam não conseguindo, né? Porque elas fazem parte desse processo e infelizmente, né, elas se programaram desta forma. Sorte, destino? Não, consequências, né? E aí a gente tem que imaginar o seguinte: outro nível são justamente as questões kármicas, que a gente tem tanto no nível individual quanto coletivo. Aquilo que eu não consegui recuperar, vamos imaginar o seguinte: eu fiz todo tipo de vibração possível nessa vida, ok? E aí chega o meu tempo e eu preciso retornar para a espiritualidade. E aí eu deixo como se essas vibrações todas, digamos, as boas eu levo comigo porque ela passa no filtro etérico, ela passa no filtro astral. As ruins não, porque eu não posso levar para outros mundos as energias que não são dos outros mundos. Então algumas ficam aqui neste mundo presas, fazendo o quê? Esperando o seu dono voltar. Então é como se essas coisas muito densas que não foram transmutadas ficassem numa capa esperando eu renascer. Eu renasço e a capa vem para mim de volta. Aí a gente consegue começar a entender por que às vezes uma criança começa a sofrer desde pequenininha. Por que determinadas coisas acontecem se aquele ser, aquele espírito não teve tempo hábil ainda de provocar vibrações terríveis para que algo grave já acontecesse na sua própria infância? Consegue entender que nada é por acaso? E que aquilo que a gente deixa aqui, inacabado, não dissolvido, não transmutado, a gente volta para resgatar. A gente põe a capinha de novo e começa a jornada, ou de purificar, ou de construir mais densa a nossa capinha. Quanto mais densa, mais dura, mais difícil de dissolver. Então, nunca nós vamos enfrentar uma situação das mais difíceis que a gente possa imaginar para dissolver uma determinada energia que a gente criou naquele momento. Porque não é desta forma. Isso são recursos que passam do limite. Então, ou seja, quando eu enfrento muita dor e muito sofrimento, dificilmente é vibrações ou são as consequências de uma própria vida. Normalmente a gente já acumulou muito de outras, né, que a gente não foi capaz de resolver, e aí chega um determinado momento que a gente se sente mais preparado para vestir essa capa. E aí naquele momento, então, naquela vida, naquela encarnação, eu consigo,
né? Eu consegui entender, eu consegui me programar lá antes do reencarne. Então, quando eu nasço aqui, eu visto essa capa, e aí eu vou enfrentando aquilo que o espírito já está preparado para fazer. Então, ou seja, quando a gente põe essa capa, já significa que nós já temos a consciência espiritual, nós já olhamos enquanto espírito lá em cima, isso aqui é um problema e eu preciso resolver. Eu já me dei conta das atrocidades que eu fiz, coisas graves que eu cometi. E aí, nesse sentido, é o alarme. Acho que é lá, viu o Cláudio correndo. Nesse sentido que eu preciso, então, compreender que nesta ou daqui 2, 3, 4 vidas, se é que eu vou ter essas oportunidades, eu posso estar corrigindo aquilo que eu fiz, talvez um século, um milênio atrás. Vai depender do meu nível evolutivo para essa recuperação. Mais ou menos são os recursos pedagógicos, né, que a espiritualidade usa para o nosso crescimento e a nossa purificação. Bom, aqui ainda eu anotei que as vibrações, anotei até um exemplo com o Cláudio, acho que agora ultimamente ele parou de falar, mas ele falava muito antigamente, que nós estamos sempre numa luta interna para as nossas vibrações. E o exemplo que o Cláudio usa é como se vivesse um lobo e uma ovelha dentro da gente, em disputa constante de quem domina ou quem ganha mais espaço. Então esse exemplo retrata as nossas lutas interiores, onde a gente está sempre se deparando com o positivo e o negativo, o lobo e a ovelha. E quem vence no final? Quem vence? Perfeito. Aquele que a gente alimenta. Então esse dito popular, essa historinha ilustra bem aquilo que são as nossas vibrações. Ganha força aquelas que eu alimento. Então, eu comecei falando das vibrações, que são as bobagens do nosso dia a dia, como os queixumes, as reclamações que, se a gente for olhar, elas não se fundamentam. Esse tipo de vibração é fácil de corrigir, é muito fácil. Mas as outras vibrações que a gente carrega na nossa alma, no nosso coração, como aquelas que pendem para o ressentimento, o rancor, a vingança, muitas vezes. Às vezes eu posso dizer assim, mas eu não sou vingativo. Aí o Juliano tropeçou de mim. Feito. E eu não sou vingativo, ainda não medi. Tá rindo. Então, sou ou não sou vingativo? Sou. O nível da minha vingança pode ser que ela não esteja num grau elevado, mas eu tenho ainda dentro de mim. Então a gente sempre temos ainda resquícios ou pedaços grandes dessas impurezas que a gente chama de imperfeições, que é aquilo que a gente precisa lutar, polir, desenvolver, e que elas surgem então como virtudes. Me disseram que nas últimas semanas eu não pude estar presente, me disseram que vocês estavam muito perguntadores, participativos. Então eu abro também para que vocês possam perguntar.
para que vocês possam também expor aquilo que vocês pensam, como vocês entendem. O que é o desequilíbrio? Que a gente falou que é necessário equilibrar, né? Mas o que é o desequilíbrio? Vocês já se viram numa situação de desequilíbrio? Quem não, né? Certamente. Faz parte ainda desse processo onde a gente precisa desenvolver as boas vibrações. Quantas vezes a gente se viu em estado de desequilíbrio, porém recuperamos as forças e conseguimos estabilizar com emoções positivas, acalmar e recuperar o bom senso ou a harmonia? Também conseguimos, né? Certamente cada um de nós já conseguiu também essa experiência. Mas vocês vejam que nada é enorme para os nossos ensinamentos. As coisas começam em pequenas ações. Às vezes a provocação também são de pequenas faíscas. E quando acontece a explosão é porque eu estou em desarmonia. E aí alguém risca um fósforo perto de mim, ou age, né, de uma forma que me irrita, me contraria ou me chateia, e eu faço explosão. São vibrações. Todas as vibrações negativas me atingem, me desequilibram? Não, Rodrigo? Tem a questão de estado de espírito, como tudo é vibrando. Perfeito. A pessoa vem que tira uma pedra e tudo vai levar aquilo. Às vezes a pessoa joga uma folha e Perfeito. Então só vai me atingir se eu estiver vibrando naquela mesma sintonia. Ou eu entrar na sintonia. Aí vai me atingir. Se o Pedro falou que existe tanta vibração negativa nesse mundo, então nós vivemos no caos e tudo me atinge. Atinge se eu também vibrar na mesma sintonia. Por isso o mundo espiritual, por isso os espíritos trabalhadores estão sempre promovendo os ajustes que eu falei, né, as limpezas astrais, para que possa possibilitar tanto uma coisa quanto outra. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Se eu quero viver na vibração negativa, nada vai me impedir. Eu tenho esse livre-arbítrio. Eu posso. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. São 8h06. Então temos mais um minutinho. Agora olha só, uma coisa importante. Eu não sei o quanto vocês conhecem da Bíblia, do Evangelho, mas tem uma parte que trata do fim dos tempos, que é chamada de juízo final. Já ouviram falar? Já? Se eu dissesse para vocês que nós estamos exatamente nesse momento, nos últimos 100 anos, e ainda estaremos mais uns 100, talvez 200 anos, vivendo exatamente o tempo, né, que o evangelista, João Evangelista, que fez o Evangelho do Juízo Final? Agora eu não me recordo, posso estar falando errado. Mas, se eu não me engano, é o evangelista, que traz todos os acontecimentos que ocorreriam para a gente identificar quando seria o fim dos tempos.
E o que é esse fim dos tempos? Vamos acabar? Vai chegar um dia que o mundo vai terminar? Nosso planeta vai explodir? Que fim dos tempos são esses anunciados no juízo final? É um tempo programado para uma mudança radical na vibração da Terra. Por quê? Porque dentro dos ciclos, desde o surgimento da Terra, né, até este momento que mais ou menos se estima, né, que nós estejamos vivendo na metade do tempo de vida da Terra. Um dia esse planeta também vai se dissolver, vai se transmutar, para que as suas energias, as moléculas que a constituem, possam também evoluir, constituir outra coisa, outro planeta, outras coisas. Assim como aquilo que nos constitui, o nosso corpo, também se transforma, se transmuta quando a gente morre, quando a gente desencarna, porque ele é material. Então faz parte daquele princípio evolutivo, né? Que é do mineral ainda. Então os átomos também precisam, mas não é de átomos que a gente quer falar. Queremos falar do fim dos tempos, que é justamente um tempo programado, né? Até metade do tempo a Terra seria uma terra, um planeta, uma escola para os espíritos, chamada de escola de provas e expiações, que era para ajudar a gente a acelerar o nosso desenvolvimento, nos colocando à prova, espiando se a gente aprendeu ou não, fazendo a gente refazer a lição. E esse outro tempo seria então um momento da Terra como uma escola de regeneração, onde aquele agrupamento de bilhões de espíritos já pudesse então mudar a faixa, subir um degrauzinho na escada evolutiva, e aí já não precisasse mais da fervura para a purificação. O filtro bastaria. Então significa que, né, daqui a 1 milênio menos, os espíritos que viverão nessa terra serão mais felizes do que a gente foi, serão menos sofridos do que a gente foi, vão ver menos violência ou, quem sabe, nenhuma violência das que a gente conhece. Por quê? Porque está ocorrendo uma limpeza astral e retirando aqueles espíritos que estagnaram no processo evolutivo, enraizados no mal, na maldade, no rancor, no ódio. E nada do que foi feito para eles nos últimos milênios resolveu ou ajudou. Nada foi capaz de tirar eles desse estado. E aí se torna um planeta muito atrasado e prejudica aqueles espíritos que já estariam aptos para um novo tipo de vida. Interessante isso, né? Outro dia a gente vai falar mais sobre isso, mas é importante que vocês saibam que esse é um período que se chama de juízo final, porque é um momento que está acontecendo aquilo que Jesus ensinou na parábola do joio e do trigo. Até então o joio e o trigo foi semeado, recebeu solo, adubo, água, sol, igualzinho ao trigo. Teve a oportunidade de crescer, se desenvolver, as mesmas experiências. Teve a oportunidade, esse joio,
de viver junto com o trigo, para talvez aprender com o trigo algumas propriedades mais benéficas. Mas no final, chega o momento de produzir os frutos. E aí o joio será separado do trigo. Jesus nos ensinou isso nessa parábola. E significa o quê? Aqueles espíritos que conseguirem, e a gente morre de medo, né, de não conseguir. Aqueles espíritos que não conseguiram estar alinhados àquilo que Jesus chama de trigo, ou seja, que as suas vibrações, os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ações sejam muito, muito mais benéficas do que maléficas, herdarão a terra, essa terra do futuro, a nova Jerusalém que ele fala no Evangelho. E aqueles espíritos enraizados ainda na raiva, no ódio, no rancor, na maldade, na vingança, o fruto deles é o joio, ou seja, é uma erva daninha. E a erva daninha acaba prejudicando então a boa plantação. E aí, vários eventos planetários para levar esses espíritos deste planeta para um outro, mais inferior, mais condizente com o tipo de vibração que eles sintonizam. Porque eles não vão conseguir também estar numa terra mais suavizada em termos de dor e sofrimento. Eles não vão contribuir com uma terra mais higienizada, né? Com menos ódio, menos desamor. E aí então, a migração planetária que já está acontecendo. Às vezes a gente não sabe, né, por que uma tragédia ocorre e leva milhares de espíritos. São as formas dessa limpeza também. Às vezes, nesse grupo de espíritos, por exemplo, eu digo que uma tragédia ocorre para levá-los, estão ali o joio e o trigo, mas aí há a separação, né? Chegou o tempo deles, chegou a hora da colheita, e aí se aplica aquele outro conceito, né, da esquerda e da direita do Pai. Por isso se chama juízo final. Deus não condena, Jesus não escolhe, Jesus cuida de todos, com o mesmo amor e o mesmo carinho, mas cada um de acordo com as suas vibrações. Não é que Jesus vai tratar de uma forma quem tem boas vibrações e de outra forma quem tem más vibrações. É no sentido de que ele vai cuidar com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, porém com recursos diferentes. Porque nesse lado, o trigo aprendeu as lições, se melhorou. No outro lado, o joio continua ignorante, continua reprovando e não está conseguindo aprender. Então tem que mudar o tipo de professor, tem que mudar o tipo de escola, o tipo de aula, porque ele já não consegue mais aprender. Ele está repetindo o ano e não aprende. Mais ou menos por aí. Alguma curiosidade? Quem sabe então sobre isso? Pedro, sobre se blindar quanto energias negativas, né, que às vezes a gente absorve muita coisa, mesmo sem perceber, né, sem intenção de receber. E tem uma passagem de Chico Xavier que ele fala, né, nessa oportunidade uma pessoa pergunta para ele se macumba pega,
Chico, macumba pega, né? E a gente pode até comparar, fazer essa simbologia com energias negativas pegam, né? E ele fala para a pessoa que se alguém atirar uma pedra na sua casa e o seu muro não estiver bem construído, a pedra vai passar, né? Então, se o seu muro estiver bem protegido, aquela pedra vai encontrar uma barreira. Então, como que a gente faz para se blindar como esse muro aí no dia a dia em relação às energias negativas? Uma excelente pergunta, né, William? Gostaria até que tu respondesse. Mas me ajuda aí, vou tentar. Olha só. Então, primeiro, né, quando nessa fala tem várias aberturinhas para a gente pensar sobre isso. Mas antes disso, eu quero lembrar que se a macumba pega, se a vibração ruim pega, ela pega do mesmo jeito que a música nos pega. O que eu quero dizer com isso? Vocês não sintonizam numa boa vibração com a nossa musicalização? Alguns podem não se envolver, não sentir porque bloqueia, não está sintonizado, ok? Mas se a gente abrir, sintonizar, mentalizar, pensar, ouvir, refletir sobre aquela música, ela vai ecoar dentro da gente. E ela vai tocar, uma ou outra, ela vai nos tocar. E a gente vibra na mesma sintonia, por isso que fica tão agradável. Se for a música ruim também. Se a gente der a abertura e entrar na vibração da música ruim, por exemplo, uma música que possa só estimular, por exemplo, a questão corpórea, do sexo, né, da bebedeira. O que eu estou vibrando? E aí eu entro, eu canto, eu danço e eu estou vibrando naquela sintonia. Talvez eu fique um pouco mais suscetível sexualmente. Não, vai depender do quanto eu me envolvo naquilo. Como eu posso estar escutando aquela música e ela não entrar na minha cabeça e não me causar nada. É a minha barreira. A mesma forma, né? A pedra no muro ou a macumba. E como que eu me protejo? Sempre a base é a oração, né? Que nos ensina, sempre. A gente estar, por quê? Porque oração, gente, não é para a gente dizer assim, meu Deus do céu, aquelas coisas enlouquecedoras de louvor e de reza, né? Não é isso, porque isso é supérfluo, é da boca para fora, é encenação. Não é porque eu preciso pôr Deus acima de tudo que eu rezo. Eu faço uma oração para harmonia, para equilibrar, para me conectar com as energias superiores. Às vezes, dependendo do nosso nível evolutivo, a gente não consegue nem conceber Deus, a gente imagina que é um homem igual eu. E Deus não é um homem. Então, só um exemplo para a gente pensar que a minha oração, ela não é uma oração que tenha que ser um devotamento sem sentido. Eu estou dizendo que a oração, ela precisa ser algo de meditação, de limpeza da nossa mente, de acalmar o coração e de elevar. E aí a gente pode chegar a Jesus, a gente pode ir chegando às esferas superiores. A gente pode sim direcionar a nossa oração para Deus, a gente faz isso. Mas não naquele devotamento sem sentido. Porque às vezes a gente vê aqueles louvores cheios que não é a fé verdadeira, que não é a raciocinada. Então a oração é a base principal. Quando eu faço essa oração,
que é a oração? É abrir um canal de comunicação numa vibração maior para eu atingir o nível mais elevado de vibrações. Então, quando eu consigo fazer uma oração verdadeira, sintonizada, por que ela me faz bem? Porque ela chega a um nível de vibração superior e aquela energia chega em mim, ela me acalma, ela me dá força, ela traz luz para o meu entendimento, aquilo que a gente está precisando, às vezes sem necessidade de pedir. E assim a gente vai renovando a nossa força. E existem, depois da oração, aquilo que a gente diz de não vibrar na mesma sintonia, é a minha mente se dar conta daquilo que eu estou sentindo e não estimular mais. Mas fiquei com uma raiva daquele meu cunhado, me irritei tanto com ele. Ok? Me irritei com o meu também. Mas olha só, qual é a diferença? Eu entro na vibração, eu já me irritei, já estou na sintonia quase. Mas eu posso alimentar aquilo. E aí eu vou estar alimentando essa vibração. Ou eu posso me dar conta. Coitado. É um ignorante, né? Não entro na mesma vibração. Não menosprezando a pessoa, nem humilhando, não é nesse sentido. Ignorante porque ele não conseguiu se dar conta. É uma bobagem isso. Me irritou, mas é uma bobagem. Então eu não levo adiante. Eu corto essa vibração e mudo. Não sei se consegui alguns exemplos pequenos. Você também tem cunhados? Agora o problema não são cunhados, é gelo, né? Brincadeira. Gelo nunca é perfeito, não é? Nora também não. Brincadeira, gente. Então vamos levar o nosso pensamento nessa oração que é para abrir aquilo de caminhos, né? Ou abrir as nuvens mais pesadas que possam estar pairando sobre nós e que a gente possa atingir os níveis mais altos para encontrar a luz verdadeira, aquela que nos ajuda trazendo paz, nos trazendo serenidade, nos dando mais equilíbrio, força, proteção. Dessa forma, tentando subir o máximo que podemos, pedimos ao Mestre Jesus para que nos ajude a encontrar as boas energias, que nos ajude a alimentar as boas energias, que nos ajude a nos darmos conta de tudo aquilo que é necessário aprender para manter o meu equilíbrio. Um equilíbrio que por vezes, ou quase sempre, não é constante, mas que preciso torná-lo cada vez mais presente, para que a minha casa esteja em harmonia, meu trabalho, a minha vida, e assim possamos crescer, florescer, termos mais alegrias e vivermos momentos de verdadeira felicidade. A felicidade nos mostra como é viver num mundo superior, então que possamos sempre tê-la mais e mais vezes
para ir nos preparando para esse mundo que o nosso Mestre promete, que é um mundo de benevolência, de amor e paz. Que possamos, enquanto grupo, crescermos juntos, nos amparando, nos ajudando e também trocando boas vibrações. Que possamos virar a palma da nossa mão para cima, para que a espiritualidade também possa nos dar as energias que estamos prontos a receber nesse momento em que convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso, pensando sempre na luz, na força que precisamos e na proteção para o nosso caminhar. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Deus está aqui neste momento, sua presença é real e entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ei, doutor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, Deus é amor que não te deixará sofrer. Para aliviar o teu sofrimento.
do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.